Olá, amigos. Está começando mais um programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando a obra Pão Nosso, psicografia do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Estudaremos hoje o capítulo 85, com o título E o Adúltero. O meu nome é Rodrigo Lima e farei o estudo de hoje com vocês. Capítulo 85. E o adúltero? Emmanuel se utiliza da passagem que está em João, capítulo 8, versículo 4, que assim diz: E, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Emmanuel começa a sua reflexão. O caso da pecadora apresentada pela multidão a Jesus envolve considerações muito significativas, referentemente ao impulso do homem para ver o mal nos semelhantes, sem enxergá-lo em si mesmo. Entre as reflexões que a narrativa sugere, identificamos a do errôneo conceito de adultério unilateral. Se a infeliz for encontrada em pleno delito, onde se recolhera o adúltero que não foi trazido a julgamento pelo cuidado popular? Seria ela a única responsável? Se existia uma chaga no organismo coletivo, requisitando intervenção a fim de ser extirpada, em que furna se ocultava aquele que ajudava a fazê-la? A atitude do mestre naquela hora caracterizou-se por infinita sabedoria e inexcedível amor. Jesus não podia centralizar o peso da culpa na mulher desventurada, e deixando perceber o erro geral, indagou dos que se achavam sem pecado. O grande espontâneo silêncio que então se constituiu, resposta mais eloquente que qualquer declaração verbal. Ao lado da mulher adúltera permaneciam também os homens pervertidos, que se retiraram envergonhados. O homem e a mulher surgem no mundo com tarefas específicas que se integram, contudo num trabalho essencialmente uno, dentro do planeta da evolução universal. No capítulo das experiências inferiores, um não cai sem o outro, porque a ambos foi concedido igual ensejo de santificar. Se as mulheres desviadas da elevada missão que lhes cabe prosseguem sob triste destaque no caminho social, é que os adúlteros continuam ausentes da hora de juízo, tanto quanto no momento da célebre sugestão de Jesus. Mais uma reflexão profunda de Emmanuel, como sempre, com sua maestria. E o tema aqui nos traz algumas reflexões sobre sexo, sobre casamento, sobre união, sobre afeição, sobre amor e sobre julgamento, onde tentaremos aqui tecer algumas reflexões nossas sobre o tema. O sexo, de forma alguma, deve ser encarado como algo ruim ou pejorativo. Não. Ele é muito prazeroso e sublime. E é uma bênção concedida por Deus para todos nós, porque possibilita a reencarnação dos seres. É uma bênção. Então, além de ser uma bênção, no atual estágio evolutivo em que nos encontramos, constitui uma energia vital. Mas como tal, precisa ser utilizada com serenidade, com equilíbrio e com amor. O Espiritismo, de forma alguma, quer aqui trazer julgamentos, ou melhor, quer atentar para as razões do adultério, as razões pelas quais um homem ou uma mulher praticaram aquela traição. Não. Nós estamos aqui a defender a monogamia. É inegável que a monogamia é um avanço da sociedade. É inegável. Isso o próprio Livro dos Espíritos nos ensina. A monogamia é sinal de progresso. E o Espiritismo não concorda de forma alguma com a transgressão, mas também não quer se ater a julgar os caídos. Não, nós não estamos aqui para julgar os caídos. Jesus ele veio para combater o erro, o pecado.
não para combater o pecador, de forma alguma. Vejamos o que diz Kardec na questão 701 do Livro dos Espíritos. Lá Kardec, ele nos diz que a união, o casamento, ele deve se pautar na afeição dos seres. Veja bem, na afeição dos seres. Mas eu lhes pergunto, e quando não houver afeição? E quando sequer, antes mesmo de ter iniciado o casamento, não havia afeição? Para que permanecer? Ah, mas alguém poderia dizer, e a indissolubilidade do casamento? Como é que ficaria? O próprio Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 22, nos diz assim, abre aspas, não há de imutável senão o que vem de Deus, fecha aspas. Veja bem, essa é a ordem divina, a união dos sexos. As regras que regem essa união, elas são humanas. A união do sexo é que é divina, justamente para possibilitar, para nos permitir reencarnar. Além dessa ordem divina, que é a união do sexo, Kardec nos chama a atenção para outra lei divina, que é a lei do amor. A lei do amor, tão preconizada por Joana de Ângeles, na obra Plenitude, ela afirma que a vida seria impossível sem amor. Então, essa é outra lei divina a reger as uniões, o casamento. Deus assim quis que seus filhos se unissem. Agora, se não houver afeição, não houver respeito a essa lei de amor, por que permanecer? O divórcio, meus irmãos, ele, como nos ensina Kardec, é uma lei humana. O divórcio, de forma alguma, será uma transgressão à lei divina. Não. Jesus, de forma alguma, consagrou a indissolubilidade absoluta do casamento. E isso nós podemos constatar em uma passagem onde ele comenta sobre Moisés, lá em Mateus capítulo 19, versículo 3 a 9. Lá fica bem claro esse comentário de Jesus. O adultério não existe onde há afeição recíproca. Isso é uma frase de Kardec. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. O adultério não existe onde reina a afeição recíproca, sincera. Percebam. E Emmanuel, nesse texto, nos convida a refletir sobre isso. Ele nos convida a refletir justamente o que Jesus nos ensina. Com a pergunta, e o adúltero? E os homens pervertidos que estavam ali a julgar? Percebam quanto é profundo. Tais ensinamentos nos faz refletir sobre a necessidade de prudência e principalmente nos momentos onde somos tentados, onde somos obrigados a decidir sobre algo muito importante. Essa prudência. Então nos perguntemos, façamos a pergunta no nosso íntimo, no silêncio. E tu, mestre, o que me dizes? Tenhamos Jesus como guia e modelo, como preconiza o Livro dos Espíritos. E tu, mestre, o que farias nessa situação? Interessante, porque nenhum de nós pode levantar a mão e dizer, eu não tenho pecado. Todos nós somos seres ainda em evolução, em plena evolução. Então tomemos cuidado ao julgarmos. Não é à toa que Jesus, em Mateus capítulo 7, versículo 1 a 5, nos ensinou, não julgueis para não serem julgados, porque na mesma medida que julgares também serás julgados.
Perceba que profundidade de ensinamento. Há quase 2000 anos. Então, a partir dessa exaltação, Emmanuel traz outra reflexão, só que na obra O Consolador, uma outra obra belíssima que eu também sugiro a leitura. Lá ele pergunta como é que podemos discernir o bem do mal se não podemos julgar, sem fazer um julgamento. E aí, com sua maestria de sempre, ele responde: entre julgar e discernir há sempre uma distância enorme. O julgamento pertence à autoridade divina. Já a possibilidade de analisar, de discernir, é íncita a qualquer espírito. Reflitam, e não é verdade? Pura verdade. Esta passagem utilizada por Emmanuel para trazer essa reflexão de hoje, nos dita que os fariseus queriam pegar Jesus no contrapé. Queriam que ele julgasse aquela esposa, aquela mulher que estava traída. Seus acusadores pediam isso. Mas ao invés dele julgar, o que ele fez? Ele se inclinou e passou a escrever na areia. Jesus não deixou nada escrito. E o que será que o mestre escrevia? O nome do adúltero? Que saiu dali? Fugiu do local? O que será que ele escrevia? O nome do marido que permitiu a esposa ser aviltada daquela forma? Narram os estudiosos, os intérpretes do Evangelho, que Jesus escrevia na areia as marcas deletérias, as mazelas dos acusadores. Aqueles que ali acusavam podiam ler na areia: adúltero, caluniador, infame, traidor. Logo após, surgiu aquela tão célebre frase: aquele que dentre vós não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. A partir de então, todos sumiram, saíram do círculo de acusações. Interessante, né? Perceba como Jesus era um mestre e conseguia ensinar com simples gestos. E o adúltero? Jesus também não o julgou. Mas poderia? Poderia. Não só por sua ascendência moral, mas pela lei mosaica vigente à época. À época, o homem que desposasse uma mulher noiva ou casada também deveria ir a julgamento. Por que nada se falou? Jesus não o condenou. Jesus não o julgou. Jesus sequer julgou a mulher. Muito pelo contrário. Ele disse: não te condeno, vás e não peques mais. Olha que maestria. Com essa atitude, ele não permitiu que a culpa fosse centralizada na figura da mulher. Não existe adultério unilateral. Por que só a mulher? Isso é uma reflexão profunda que eu trago para os dias de hoje, para que possamos reflexionar sobre a ideia do machismo, sobre a necessidade de termos direitos e deveres iguais a homem e a mulher. E principalmente que não façamos julgamentos do próximo. Não façamos, meus irmãos. Que a reflexão de hoje nos sirva para trazer muita paz, muita tranquilidade e serenidade. Muito obrigado. Essa foi a nossa contribuição para o divulgar.net.